Fala galera, boa noite. Pode se assentar. Como é que vocês estão? Estão bem? Vocês estão bem, galera? Nós estamos num culto de jovem, né? Glória a Deus, né? Estamos aí então para ministrar realmente o que o Senhor tem falado conosco, né? Uma palavra maravilhosa que o Senhor ministrou comigo nesses momentos. E eu espero que possa vir de encontro ao seu coração e no momento certo da sua vida gerar o fruto que o Senhor espera. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia, né? Ou ligasse ela. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. O título da palavra será: Eu quero avançar em Deus. Glória a Deus. Quantos querem avançar no Senhor? Amém, é isso aí. Melhor coisa é a gente estar junto com pessoas que têm esse anseio, né? Essa vontade de avançar no Senhor, em tudo que faz, tudo que exerce. Porque o Senhor é quem nos governa, o Senhor é quem nos ama, Ele que nos deu a vida. E cabe a nós termos esse desejo e essa atitude. Vamos ler o versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Um versículo bem conhecido, um versículo bem simples, né? Simples que eu digo que realmente fica na mente de todos quando a gente menciona, a gente canta muitas canções em cima desse versículo. Nós já escutamos várias pregações, né? Muitas vezes a gente vê até em stories no Instagram, enfim, tantas e tantas situações, né? Em que a gente é ministrado por essa palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou para nós. E na noite de hoje, em cima desse versículo, nós vamos aprender sobre esse desejo de avançarmos no Senhor, né? Eu estava dentro disso, né? Pensando em como adaptar algo para trazer para a galera do Shabak, né? Que a maioria aqui é adolescente e tudo mais. E é uma maravilha isso, porque adolescente tem essa facilidade de captar as mensagens, de poder realmente ser incendiado pela palavra do Senhor e colocar em prática no seu dia a dia, né? E não só para os adolescentes, mas para todos nós, que realmente a gente possa buscar avançar no Senhor. Tá, Ismael, mas o que você quer dizer com isso? Qual que é o sentido da sua palavra? Vamos em partes, né? Vamos construir essa história juntos aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos lá. Quantos aqui reconhecem as suas aptidões? Todos sabem o que é aptidão? Quantos reconhecem, tipo assim, cara, a minha aptidão é isso? Alguém tem dúvida da sua aptidão? Amém, né? Então, por exemplo, eu vi a Mirella fazendo assim. A aptidão da Mirella é o quê? Quando a gente olha para a Mirella, o que a gente vê nela? Dança. Fechou, entendeu? É isso aí. Isso quer dizer aptidão. Quando você bate o olho na pessoa, papai, essa pessoa nasceu para ser isso. Essa pessoa nasceu para fazer tal coisa e tudo mais. E glória a Deus por isso, né? Tenho certeza que cada um de nós nascemos com aptidão, nascemos com uma habilidade que foi o Senhor que nos deu, né? Aquilo que a gente faz, que entra como algo característico nosso, como algo que se torna natural, que a gente faz com prazer, com facilidade, com amor, com zelo. Isso se torna uma aptidão e uma habilidade que o Senhor colocou dentro de nós. E a melhor, né, como é que eu posso dizer? A melhor coisa disso, a melhor parte disso é saber que cada um de nós tem uma aptidão diferente. Amém? Imagina se fossem todos iguais, né? Glória a Deus por cada um ser diferente, porque a gente pode contar um com o outro, a gente pode realmente saber que, opa, peraí, se eu não sou bom em alguma coisa, outra pessoa é melhor do que eu, outra pessoa vai poder me ajudar. Por exemplo, eu olho para o Jones consegue montar uma camiseta, né, Jones? De olho fechado, né? Ele sabe exatamente todo tipo de malha, como é que costura, a estampa que é boa, a moda, enfim, tudo isso, né? Agora vai perguntar para mim fazer uma camisa como ele faz. Eu não sei nem como é que se chama o nome das agulhas, da máquina, essas coisas assim, né? Uma vez eu fui com o Jones antes da gente casar, né, Jones? A gente passou uns 2 meses fazendo um negócio de talhação, né? Glória a Deus por esse tempo que deu para pagar meu terno para poder casar, né? Mas pensa numa luta. O Jones fazia bem de boa, com aquele prazer, aquela situação toda assim. E ele falava assim, tu vai para infestar. Eu nem sabia o que era infestar na talhação, né?
me lasquei. Mas foi bênção. Aí, tipo assim, tinha dia que a gente estava tão desanimado assim, porque era trampo, né, para poder pagar as coisas do casamento. O dinheiro que ganhava porque a gente trabalhava à noite, né, Jones? Tipo, nós saímos do trabalho, chegava às 6 horas na talhação e ficava até 1 hora da madrugada, assim, para fazer as coisas, para dar conta, né? Às vezes a gente estava tão desanimado, né, Jones? A gente pegava o dinheiro que ganhava e gastava tudo em italiano na mesma noite, né? Cara, aí que eu vi que eu não nasci para essas coisas, né? Porque o Jones fazia isso com tanto amor, assim, com tanto gosto, né? E a graça de Deus está nisso, em cada um ter uma aptidão, cada um ter uma habilidade, né? Cada um ter algo que é especial de Deus na sua vida, né? E dentro disso, o Senhor ministrou no meu coração. Por quê? Porque a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, a sua, você como jovem um pouco mais velho, você como mais novo, você tem exatamente esse DNA de Deus. Essa multiforme graça de Deus está implantada na igreja, está implantada em nós. E nós temos essa grande oportunidade de podermos ser luz aonde quer que estejamos com as aptidões e habilidades que o Senhor nos deu. Quantos concordam? Amém? Glória a Deus. Então, olha que maravilhoso, você pode estar aonde quer que você esteja, na sua família, na sua casa, né? No trabalho, na faculdade, no estudo, você pode estar gerando esse fruto que o Senhor te deu com as habilidades e aptidões que o Senhor entregou na sua vida. O versículo que nós estamos falando, né, de Romanos 11:36, fala que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? Muitas vezes a gente usa esse versículo para um tanto de situações. Às vezes é uma luta, então a gente entende que a luta veio por conta dele e é para ele a glória que eu vou passar a luta, enfim. Às vezes, enfim, situações ministeriais, tantas situações a gente pode aplicar esse versículo na nossa vida. E eu decidi aplicar esse versículo dentro dessa palavra, sabe? Avançando em Deus, por meio dele, através do que ele nos entregou como habilidades. O que você tem, o que você sabe fazer, o que o Senhor te entregou, é por meio dele. Ele escolheu, ele decidiu fazer ali o Yuri do jeitinho que é, com as habilidades, com as aptidões que o Yuri tem. E foi por meio dele que o Yuri é assim. Às vezes, as nossas personalidades, os nossos, né, temperamentos, eles cooperam para que a nossa habilidade e aptidão, ela possa exercer o que o Senhor espera. E por que que o Senhor nos cria assim? Porque para Ele nós podemos e devemos devolver toda a glória que a gente exerce através das nossas habilidades. Amém? Glória a Deus. Quantos querem reverter a sua habilidade, o seu dom, a sua aptidão em glória para o Senhor? Glória a Deus. O problema é que muitas vezes, né, por a gente estar no mundão, por a gente estar aí nessa sociedade que é tão doida, né, que vive no meio da luxúria, que vive no meio das riquezas, as pessoas confundem, usam, né, a aptidão apenas para o seu benefício próprio, não usam para servir as pessoas, não usam para ajudar a sua família, não desfrutam disso, pelo contrário, se baseiam como um trampolim para ficar preso numa, como é que eu posso dizer, numa falsa alegria, né? Enquanto o Senhor, Ele quer que a gente aproveite as nossas aptidões, nossos talentos, aquilo que Ele nos entregou, para que a gente seja ainda mais feliz. Glória a Deus? Amém? Então é isso, as nossas aptidões servem para nós adorarmos a Deus, né? Podemos citar alguns exemplos aqui, por exemplo, assim, existem habilidades artísticas, né, tecnológicas, de serviços braçais, culinária, há pessoas que têm habilidade para ensinar, outras para cuidar de outras pessoas, para investir, para práticas de esporte, para escrever, para idiomas, para cálculos, enfim. Hoje o Bob estava na corrida lá, né, Bob? É uma aptidão que Deus deu para o Bob aí, porque não é todo mundo que aguenta ficar pegando trilha, acordando de madrugada, né, Bob? O Bob desenvolveu isso e gosta disso, e glória a Deus por isso, né? Já me convidou para ir, não sei se eu vou algum dia, vamos ver, né, Bob? Mas é algo que o Senhor entregou para ele faz isso com esmero, faz com amor, faz com excelência. E é isso que o Senhor espera de nós. Quando Ele entrega algo para nós, que a gente faça tudo o que Ele nos entregou com esmero, com amor, com excelência, com cuidado, com cautela, para que a gente possa oferecer ao Senhor o nosso melhor. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. A Bíblia é cheia de homens e mulheres que usaram essas aptidões, usaram o que Deus deu para reverter ao Senhor a glória totalmente a Ele. Né? Temos
enfim, eu acho que todo homem de Deus que a Bíblia fala são exemplos de pessoas que usaram essas habilidades para reverter ao Senhor, né? Para transformar aí uma sociedade, transformar a sua família e tudo mais. Nós vamos citar aqui alguns nomes, né, que são conhecidos de todos, para que a gente possa enxergar através da palavra o que eu estou tentando falar para vocês. Vamos lá, o primeiro que eu separei aqui é sobre José do Egito. Quantos conhecem a história de José? Não preciso, né, ficar lendo aqui para vocês, né? Eu quero ser bem breve aqui. José, então, qual que era a aptidão natural que Deus deu para ele? Né? Por mais que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ficou preso e tudo mais, mas José, ele tinha aptidão de forma espiritual que o Senhor entregou para ele de interpretar sonhos. Amém? Todos conhecem então a história de José, amém? Então, José teve N situações em que ele teve a oportunidade, né, de negligenciar isso. Ele poderia muito bem, o copeiro lá e o padeiro ter contado o sonho para ele. Se ele ficasse quieto, talvez ele ficasse naquela masmorra para o resto da vida. Mas pelo fato de ele ter visto como uma oportunidade e usar isso como um benefício, né, que Deus entregou para ele, ele teve a oportunidade de mais para frente ser exaltado. Glória a Deus. Então José usou, né, e desfrutou dessa aptidão que Deus deu para ele. E depois lá na frente ele se tornou o quê? Governador do Egito. Olha que bênção, né? Tipo assim, uma aptidão foi interligando a um outro dom que Deus foi entregando para ele. Então, por exemplo, ele começou como um intérprete de sonhos, né, para ajudar as pessoas, depois ajudou o faraó e tudo mais, e por final se tornou uma autoridade, né, um governador do Egito. Olha que bênção, né, onde Deus colocou ele por ele ter sido fiel a isso que o Senhor entregou para ele lá quando jovem. Vamos para o segundo exemplo, Davi. Davi, ele tinha, né, suas aptidões, primeiramente, que a Bíblia descreve como um pastor de ovelhas, né? Davi era um cara que trabalhava com excelência para o seu pai. Junto disso, né, ele era um excelente músico. A Bíblia fala que Davi, ele tocava muito bem, por isso que ele foi chamado até a corte de Saul, para que pudesse acalmar o ânimo do rei, né? Então é porque ele realmente tocava muito bem, então ele fazia isso com excelência, fazia com amor, com dedicação, né? Depois as oportunidades através dessa aptidão que ele tinha foram surgindo, né? Davi se tornou depois um guerreiro e por fim se tornou um rei, o rei de Israel, né? O grande rei de Israel que a gente se espelha muito em Davi. Então olha que bênção, foi um cara que desenvolveu, né, o que Deus entregou e fez com amor, fez, né, com excelência, fez com graça e foi exaltado pelo Senhor. Vamos para mais um exemplo aqui, Neemias. O que Neemias era na corte, quem sabe? Neemias, o que ele era? O que ele fazia? Neemias era copeiro, ele servia ao rei, né? Então, ele tinha essa aptidão de servir, que é um dom também, é algo que a gente nasce com uma habilidade, tem pessoas que nascem com esse dom, lá em Romanos fala sobre isso, depois a gente vai ler sobre isso. E Neemias fazia tão bem, que quando ele precisou de um tempo para restaurar a cidade, o rei, sem pensar duas vezes, né, pegou e liberou ele para fazer isso. Olha que bênção, por ele fazer a sua aptidão com dedicação, com amor, né, com alegria, com graça, né, no momento mais triste dele, Deus exaltou ele para que ele pudesse se tornar aí líder sobre todo o povo de Israel e reestruturar a cidade. Glória a Deus. Vamos para o Novo Testamento, vamos falar de Pedro. Pedro, dentro disso, ele era um pescador e era um excelente pescador, né? Até o dia que ele cruzou com Jesus, e Jesus foi um pescador melhor que ele, né? Então ele teve que se render ao Senhor Jesus, e dentro disso ele foi sendo trabalhado por Jesus e se desenvolveu como um pregador maravilhoso, um cara que ganhou muitas almas, um cara que é um exemplo para nós até hoje, né? E que realmente deixou a sua história na Bíblia também. O apóstolo Paulo também, como um acadêmico, não é? Ele é um cara que cresceu aos pés de Gamaliel, que exercia a lei com amor, com zelo e tudo mais. Tanto é que o que Paulo fazia, ele achava que estava fazendo para o Senhor, né? Mas depois ele foi, graças a Deus, transformado pelo Senhor Jesus. E depois se tornou, né, o apóstolo Paulo aí, que escreveu inúmeros livros, né? E por fim, Jesus, né, que tratava o seu trabalho como carpinteiro com amor, né? Que fazia as coisas que tinham que ser feitas e depois se tornou o nosso eterno Salvador. Amém? Glória a Deus.
E dentro disso, meus irmãos, a Bíblia tem tantos e tantos exemplos de homens e mulheres que, através da sua aptidão, através de algo que o Senhor entregou para eles de forma natural, eles trabalharam nisso e foram exaltados pelo Senhor Jesus. E nós temos essa mesma oportunidade nos dias de hoje, né? Às vezes a gente acha o quê? Ah, meu Deus do céu, eu não sei se eu sou bom nisso, se eu sou bom naquilo, se não sei o quê, não sei o quê. Por que que a gente pensa isso? É porque a gente sempre quer fazer o que nós somos bons, esperando alguma coisa em troca. Mas quando a gente faz para o Senhor, a gente faz com amor, com alegria, mas sem querer barganhar, sem querer esperar nada em troca. Pelo contrário, nós fazemos o que Deus nos entregou, porque para nós tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo satisfatório, tem que ser algo que, opa, Senhor, obrigado por a oportunidade de estar aqui, de fazer o que tem que ser feito e tudo mais. A gente vê homens aqui na nossa igreja que são exemplos disso, que trataram as suas aptidões com esmero e foram exaltados pelo Senhor, né? Por exemplo, podemos citar aqui o próprio pastor Abel, a Pri também, eram excelentes vendedores, hoje estão aí, né, cuidando da nossa vida. Olha como que Deus faz, entende? Tipo, eles trataram as suas habilidades naturais e o Senhor foi fazendo um desenho para que hoje pudesse estar no centro da vontade do Senhor. Temos a própria vida do irmão Aurélio também, pai da Vitória aí, que também, né, sempre foi um bom comunicador, hoje, né, atende com vendas e é um excelente pregador aqui para nós também. Temos, enfim, vários e vários motivos aí, exemplos para nós, para que a gente pode seguir realmente, de ver que se a gente fizer o que o Senhor nos entrega e fizer bem feito, no tempo certo, o Senhor vai nos colocar aonde Ele quer que a gente esteja, no centro da sua vontade. Amém? Glória a Deus. Talvez a sua visão nesse momento, no dia de hoje, Senhor, será que eu vou conseguir chegar no propósito? Será que eu vou conseguir chegar em tal situação? Será que os meus sonhos vão se realizar? Calma, meu querido, vai devagar. Vai fazendo o que tem que ser feito. Vai analisando as situações, né? Vai fazendo como Jesus faria, que no tempo certo, Deus vai te colocar exatamente onde você nasceu para estar. Glória a Deus. E vamos lá, né? Vamos, se tratando de igreja, né? Do ambiente que nós estamos, do ambiente que nós vivemos. Vamos abrir lá em Romanos também, no capítulo 12, dos versículos 4 ao 8. Romanos 12, do 4 ao 8. Vamos lá. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É verdade isso ou não? É isso aí, né? Então, por exemplo, assim, o braço tem a função diferente da perna, da cabeça, cada um faz a sua parte. Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Fala para o irmãozinho do seu lado, você é meu membro, hein? É isso aí, glória a Deus. 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Agora vai começar os detalhes, né? Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, que seja com liberdade. O que preside, que seja com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Glória a Deus. Essa passagem falou muito comigo em certo momento da minha vida, porque quando a gente, né, vai tendo a transição de jovem para uma vida adulta e vindo as responsabilidades, muitas vezes a gente acha que a nossa vida ela vai ser por um mero esforço nosso apenas. A gente esquece, né, que quem tem o controle e o comando da nossa vida é o Senhor. Né? O Senhor é quem designa para nós, né, a nossa vida, onde Ele quer que a gente esteja. E muitas vezes, né, ou então, na maioria das vezes, não vai ser como nós queremos. Né? E o que acontece? Eu li um livro, né, que falava sobre essa passagem. O nome do livro é O Excelente Dom de Presidir. E aí, nesse versículo aqui, que é o 8, ele fala, né, o que preside que seja com diligência. Né? E aí o que acontece? Quando esse livro ele pegou e começou a abrir uma mente que o dom de presidir,
né, era algo que o Senhor entregava para as pessoas, isso me acalmou um pouco. Por quê? O que quer dizer o excelente dom de presidir? É a gente entender que nem todo mundo aqui vai ser patrão. Nem todo mundo aqui vai ser um cara milionário, um cara ricaço, um cara que aos olhos humanos, né, é bem sucedido, que vai andar com Lamborghini e tudo mais. E tá tudo certo? Tá tudo maravilhoso? Imagina se a vida fosse feita só de patrão. Imagina, não ia ter empregado para fazer as coisas, não ia ter funcionário. E quando eu entendi que no mesmo versículo, né, fala aqui, ó, qual que é? Tem um que fala sobre servir. É o 6? Exatamente, é que a minha palavra aqui está mudando ministério. Enfim, mas tem ali, é isso aí, é esse mesmo, o versículo 7. Se o dom é servir, e sirva, amém? Ou seja, tem uns que nascem com dom para estar lá acima comandando tudo, e outros nascem com dom para fazer o negócio acontecer. Quando eu entendi isso, meus amigos, isso destravou, porque eu entendi, cara, tá aí, o que o Senhor espera de mim não é o que eu acho que eu quero para minha vida. É outra situação, é outra pegada, é outro tipo de vida. E aí eu comecei a achar um contentamento no Senhor, porque essa palavra ministrou no meu coração. E quando a gente entende que o que o Senhor nos entrega, cada um é para exercer uma função no corpo de Cristo, quando a gente começa a procurar esse entendimento, Senhor, por que eu não, por exemplo assim, vamos citar um exemplo, por que eu não estou na transmissão e eu estou aqui no louvor? Era para eu estar lá, era para eu estar comandando a transmissão, enfim, um exemplo, né? Cara, quando você entende exatamente o lugar que Deus te coloca, você vai ver que, cara, o Senhor precisa de você exatamente onde você está. Se o Senhor te fez assim, com esse dom, com essa aptidão, com essa habilidade, é porque Ele sabe que Ele precisa dessa habilidade para alguma coisa no reino dEle. Quando a gente se fecha só no nosso mundinho, pensando, cara, preciso conquistar, preciso ganhar, preciso crescer, preciso avançar, preciso não sei o quê, a gente nunca vai estar contente. Mas quando nós temos visão de reino, aí é outra pegada. Aí a gente começa a se contentar em encontrar o nosso lugar e o nosso espaço em Deus e começar a fazer as coisas de Deus na nossa vida com alegria, com entendimento, né? E é isso que eu gostaria hoje de ministrar ao seu coração, sabe? Que você procure em Deus, no Espírito Santo, na palavra também, o entendimento na sua vida, sabe? Do que Deus espera de você com o que você já tem em mãos. Né? Não adianta, por exemplo, assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa na igreja, mas eu só vou se o William sentir no Espírito e vir falar no meu ouvido com 3 tapinhas nas costas. Não é assim, cara. O Senhor já entregou na sua vida. É só você pegar e exercer. Só pegar para fazer. Não precisa esperar muitas vezes, eu tenho que ser chamado, eu tenho que ter um convite de ouro para me chamar para fazer as coisas. Meu amigo, o reino, né, tá próximo, né? Os campos estão brancos e é tempo da gente erguer as mangas e trabalhar. A gente não sabe até quanto tempo nós vamos ter essa liberdade de trabalhar para o Senhor. Não sabemos disso, então é o tempo já chegou. A Bíblia fala que o tempo já chegou em que os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Então use o que o Senhor te deu, né? A sua forma de agir, a sua forma de reagir, a sua forma realmente de olhar as coisas. Use isso para trabalhar para o reino do Senhor e fazer as coisas acontecer. Como eu falei, não se feche nesse mundinho achando que a vida é só o que está lá fora, aquele bem bom. Não, a gente tem muito trampo aqui na igreja para fazer. E trampo que eu digo não é só de, vamos pintar a igreja, vamos deixar tudo bonitinho. Meus amigos, nós temos muitos jovens para alcançar. Nós temos muitas vidas para impactar. Nós temos muitas pessoas para servir. E é isso que o Senhor espera de você. Que você use exatamente o que o Senhor tem te entregado para transformar as vidas. Às vezes não vai ser só aqui dentro da igreja, vai ser exatamente lá no seu trabalho. Tem gente que tem aptidão, tem habilidade de ser engraçado. Eu olho para o Rian, acho o Rian super engraçado. E eu vejo Deus na graça do Rian. Totalmente. Eu vejo o Senhor quando o Rian vem com aquelas piadas dele assim, cara, o Rian é um homem de Deus demais. Mas o Yuri já é diferente, o Yuri já não conta a mesma piada que o Rian, mas eu vejo Deus exatamente no jeito que o Yuri é. Para você ver que cada um nasce com uma aptidão, cada um nasce com uma forma de lidar com as coisas e cada um dos dois está sendo usado por Deus da maneira como eles são. Então é muito bom quando a gente começa a entender isso, que a gente vai cativando as pessoas, né? Como eu falei, cara, se você reconhece isso, que tem dom de servir, sirva, faça com excelência, faça com amor.
né? Hoje na nossa igreja a gente tem tanta oportunidade de servir, sabe? Muitas vezes a gente, o que eu posso servir? As pessoas acham que é só no louvor, só aqui, só na escolinha, mas cara, sirva as pessoas. Seja um bom amigo, né? Seja uma pessoa legal de lidar, né? Hoje na nossa igreja nós temos aí bastante idosos, viúvas, situações que a gente pode estar se colocando à disposição para ajudar, os celeiros, enfim, tanta coisa boa que tem para a gente trabalhar, para a gente conseguir cativar o coração das pessoas. E nós jovens, né? A Bíblia ela relata que nós somos a força da igreja. Então vamos tomar posse disso. Toma posse, sabe, do seu jeitinho, de como Deus te fez, da habilidade que Ele te entregou. Toma posse exatamente para isso, né? Eu tenho até eu lembro quando a Gleciane começou a fazer aquelas, como é que é? Lettering. Eu lembro que eu me surpreendi na época, assim, poxa, legal, maravilha, uma coisa nova, né? E quantas vezes a Gleciane já fez coisa aí para ajudar nas decorações do culto, né? Hoje está trabalhando com isso também, né? Com a decoarte ali e tudo mais. Olha que maravilha, de repente, quem sabe, alguma aptidão que você tem, alguma habilidade, você pode estar usando também para servir e de repente ser o seu ganha-pão, ser alguma situação que realmente o Senhor tem para a sua vida. Mas a gente precisa dar um primeiro passo. Glória a Deus. E esse primeiro passo precisa ser como? Com o entendimento que tudo que nós estamos fazendo é pro Senhor Jesus. Continuando aqui, né? Sobre esse versículo. A gente leu aqui sobre Romanos, né? Que nós somos membros uns dos outros. E é exatamente isso. Essa palavra já é autoexplicativa, né? Para que uma igreja, o reino de Deus esteja em andamento, não vai ter só músico. Imagina se só tivesse músico no reino de Deus. Tem que ter um diácono para ajudar a servir. Tem que ter o Bob para botar samambaia aqui. Tem que ter, né, a galera que ajuda no estacionamento. Tem que ter quem cuida das crianças. Tem que ter quem limpa. Tem que ter quem faça o louvor. Tem que ter um pregador. E não só aqui dentro da igreja, mas em tudo, cara. Que se você começar a olhar para isso, para que as coisas funcionem, o que Deus tem te entregado, você tem que usar para o bem, né? Seja dentro de casa, seja dentro de uma empresa, seja em uma faculdade, em qualquer situação, você tem que olhar com esses olhos de que, cara, o que Deus me entregou, Ele quer que eu use, mas use da maneira e do jeito dele. Glória a Deus. Vamos lá, existem 3 características que todos esses homens que eu falei para vocês aqui, da Bíblia, eles passaram em comum para que conseguissem alcançar o êxito, né? O propósito total na vida deles. E essas 3 características a gente pode trazer para nós também, que com certeza vai ser uma maravilha se a gente conseguir colocar em prática, né? A primeira característica foi o quê? Que eles se humilharam. Amém? Fala para o seu irmãozinho, eles se humilharam. Então é isso aí, meus amigos. Se humilhar é diferente de ser humilhado, né? O pastor Abel fala muito sobre isso. Só que, né, a gente vê que é uma realidade, porque às vezes a gente acha que, cara, alguém me contrariou, alguém não me entende, enfim, alguém não me aceita. A gente acha que isso vai nos aproximar de Deus. Mas o que nos aproxima de Deus é a nossa reação quanto a isso. Ou seja, a reação de se humilhar, de muitas vezes não rebater na hora, muitas vezes constranger em amor, muitas vezes, né, pegar e baixar a bolinha, ficar tranquilo, ficar de boa. É isso que nos faz nos aproximar de Deus. Esses homens de Deus aí que a gente viu, que a gente relatou, todos eles, né? Que foi Davi, Neemias, Pedro, Paulo e o próprio Senhor Jesus e o José do Egito. Todos eles passaram por situações que aos nossos olhos foram humilhantes, né? Que as pessoas tentaram humilhar elas. Mas diferente disso, em vez deles se sentirem humilhados, eles se humilharam para que realmente pudesse alcançar em Deus, né? Essa graça, esse amor que o Senhor Jesus encontrou por eles. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, vai abrir, Vicky? Está escrito assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Glória a Deus. Quantos querem ser exaltados pelo Senhor? Eu quero muito. Mas existe uma condição para isso. De nós nos humilharmos diante do Senhor. E a nossa humilhação é diante do Senhor, ou seja, cara, naquela situação que vem aquele aperto, aquela que você está contrariado e tudo mais, que vem aquela vontade de rebater, se em vez de você fazer o que está no sangue, fazer o que está no espírito, você está se humilhando diante do Senhor. E nisso, no tempo certo, o próprio Senhor Jesus, Ele se encarrega de te exaltar
aonde Ele quer que você seja exaltado. Glória a Deus. A gente vê na vida de Davi, que Davi ele sofreu várias perseguições. Né? Muitas vezes as pessoas olhavam talvez para ele ali, Davi é um pobre humilhado, um cara que está só se lascando com Saul, com o rei Saul e tudo mais. Mas pelo contrário, Davi ele se humilhou. Ele se humilhou para que o Senhor, né, o exaltasse, e não ele mesmo se exaltasse. Quantos momentos Davi teve na sua mão, né, de poder cavar ali a sua própria vingança, né, e com razão, podemos dizer assim, né, aos olhos humanos com razão, mas ele pegou e reteve, ele falou, opa, peraí, no ungido eu não posso tocar. Ou seja, ele se humilhou, ele morreu para suas próprias vontades, morreu para suas razões, morreu para suas reações principalmente, e nisso, né, o Senhor encontrou nele um homem segundo o seu coração. Amém? Então, se a gente quer ser encontrado diante do Senhor, segundo o coração dele, a gente deve realmente se humilhar diante do Senhor. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é fácil, mas também não é impossível. Tem situações que cabe nós dominarmos, amém? Foi o que o Senhor tentou falar para Caim. Caim estava prestes a querer matar o irmão, e o Senhor falou para ele, meu amigo, o pecado está à porta, mas cabe a você o quê? Dominar. Então, quando vem aquela reação, quando vem aquele desejo de você reagir, né, de querer fazer o que está no sangue, cabe a você dominar, ou seja, se humilhar e se colocar diante do Senhor nessa situação. Amém? Então, quando a gente usa, né, a nossa vida, as nossas aptidões para servir ao Senhor, nem sempre a gente vai ser, como é que eu posso dizer, entendido no começo, né? Vamos ser compreendidos no momento inicial. Mas o Senhor espera o quê? Que além de nós usarmos o que Ele nos entregou naturalmente, que a gente possa realmente nos humilhar. Qual que é o efeito se a gente não se humilhar? O ego vai inflar. Você pode ver que toda pessoa que é boa numa situação que ela não é tratada, o ego fica lá em cima. Né? Por quê? Porque a pessoa acha que tudo que acontece ao redor dela é por causa desse dom, desse talento que ela tem, dessa parte boa da vida dela. Ela não consegue reconhecer que foi o Senhor que entregou para ela esse talento, que foi o Senhor que entregou algo de bom na vida dela. Então ela acha que é o rei da cocada, né? Como dizia antigamente. Mas o nosso papel nessas situações é nos humilhar. Tanto é até um versículo que o pastor Abel sempre fala, que a gente é provado, né, nos louvores que nós recebemos. Então começa a analisar a sua situação, sabe? Quando alguém bate, vem o tapinha nas costas, pô, bicho, tu é bom mesmo, hein, cara? Ô Israel, tu toca bateria pra caramba, hein, cara? Como é que é a sua reação dentro do seu coração? Né? Quando a gente analisar, começar a entender a seriedade disso, nós vamos começar a fazer conforme o Senhor espera que nós façamos. E glória a Deus. Então o primeiro tópico foi que esses homens se humilharam. O segundo tópico, né, que foi em concordância, né, em comum com esses homens, foi que eles temeram e confiaram no Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esse versículo é top. Isaías 40, 31. Aí, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Não tem aquele meme no Instagram? Isso não é sobre águia, né? Tipo, tem isso, né? E é muito interessante, né? Porque a gente entende que esperar no Senhor muitas vezes é a tarefa mais difícil que existe, né? Porque a gente tem que entender que o tempo do Senhor para a nossa vida é um tempo perfeito. E o nosso, se a gente não estiver de acordo com o que o Senhor espera de nós, do que o Senhor quer de nós, a gente vai querer fazer do nosso jeito. E só dá o quê? Só lambança, né? Então o que acontece? Quando a gente teme ao Senhor e confia no Senhor, a gente faz exatamente dentro de um processo do que o Senhor tem para nós, para que a gente consiga alcançar o estágio de sermos levantados pelo Senhor através das nossas aptidões. Muitas vezes o cara é bom em tal situação e acha que tem que passar por tudo, não pode esperar, não pode, né? Não tem um tempo de plantio, só quer colher, né? E Neemias, dentro desses homens, ele foi um exemplo de alguém que não se precipitou.
Neemias, né, pensa que ele estava agoniado, que a cidade estava destruída. A Bíblia fala que ele chorou um monte, né, se lamentou e tudo mais. Só que ele esperou o momento exato para chegar diante do rei e pedir permissão para poder ir lá restaurar a sua cidade. Imagina se ele se precipitasse, né, porque a Bíblia fala que a alma dele estava angustiada, né, chorando um monte, se derribando em choros e tudo mais. Imagina se ele chegasse lá se lamentando todo diante do rei. Oh, meu Deus, meu reizinho, me ajuda, eu preciso ir lá para minha cidade, não sei o quê. Pelo contrário, né? Ele se humilhou diante do Senhor e ele confiou que o Senhor iria dar a vitória para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Imagina se Neemias tivesse se precipitado, se adiantado e ter chegado diante do rei de qualquer jeito, sem se preparar. Era um cara que ia passar vergonha, aí sim ele ia ser humilhado, né? Mas quando ele se humilhou diante do Senhor e confiou, esperou no Senhor, aí ele foi exaltado. Por isso que a Bíblia fala que quem espera no Senhor realmente vai voar com asas de águia. Por quê? Porque é um processo, é devagarzinho, não é do nosso jeito. Vai começando devagarzinho, com um passinho, com outro, até que consegue realmente chegar nas alturas, como as águias são descritas nesse versículo aqui. Glória a Deus. E um último tópico, né, em comum desses homens de Deus, que foram erguidos pelo Senhor e que realmente avançaram no Senhor, é que eles ergueram-se em Deus e para Deus. Amém? Então entra em comum acordo com a passagem que a gente leu, que por meio dele e para ele são todas as coisas. Então nós somos erguidos em Deus e para ele. E essa passagem base está lá em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Desculpa, Vicky, aí vai até o 4, tá? Mas vamos lá, eu vou ler junto aqui. Depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de atoleiro de lamas, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Amém? Aleluia? Então a gente vê exatamente aqui Davi, né, que ele fala no versículo 1 que esperou confiantemente no Senhor. E nisso ele foi erguido no Senhor. A Bíblia fala que tirou ele de um lamaçal e colocou os seus pés firmes na rocha. Olha que bênção. Imagina que num processo onde você está usando, né, o que Deus te entregou como dom, como aptidão, você passar por todo esse processo e no final ser erguido pelo Senhor. Você ser colocado na posição que Deus espera de você, exatamente por Ele, sem pular etapas, sem se precipitar, sem se fazer as coisas que estão na sua alma, os seus próprios desejos. Pelo contrário, colocando Deus à frente de tudo. Por isso que o versículo que nós lemos no começo fala que por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque o que Deus nos entregou não serve para nós mesmos. Serve para que a gente possa ser edificado pelo próprio Senhor Jesus. Aquilo que Ele te entregou não é para você, não é para ficar apenas aqui nessa terra, mas é para continuar escrevendo a história do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amém? E dentro disso, né, de alguém que foi erguido pelo Senhor, a gente tem o exemplo de José, que ele foi erguido para o Senhor, né? E foi tanto para o Senhor que ele foi erguido, que ele foi usado até para salvar o seu próprio povo. Né? Imagina que se José não usasse as suas aptidões lá no começo, talvez a gente nem teria história para contar hoje. Se ele não fosse, né, fiel ao Senhor, temente ao Senhor, que se humilhasse diante do Senhor, né, que confiasse e temesse ao Senhor, talvez ele nem seria erguido, né, como um homem de Deus na terra do Egito. Talvez ficasse lá na masmorra até os últimos dias da sua vida e a gente não estaria aqui. Porque uma atitude que ele teve de, esperar a oportunidade certa para fazer o que tinha que ser feito, hoje nós estamos aqui para contar a história de Jesus e a salvação dele na nossa vida. Então olha que maravilha, olha que graça que tem quando a gente começa a usar o que o Senhor nos entregou de uma maneira correta, né? de um jeito que Deus espera que nós usemos. E dentro disso, né, nós temos 3 aprendizados, né? Que o primeiro é que as nossas aptidões nos leva a sermos exemplo para as pessoas. Amém?
Quando você faz o que Deus te entregou de uma forma correta, uma forma concreta e convicta, você passa a ser exemplo para as pessoas. É que nem eu falei agora. A gente olha para a Mirella, a gente lembra do quê? De dança. Por quê? Porque a gente vê que a Mirella faz o que faz bem feito. Amém? Então é isso. Quando você faz o que você faz de uma forma bem feita, com cuidado, com amor, com zelo, você vai ver o quê? Exatamente, você vai ser exemplo para as pessoas. Um exemplo bom, né? Então, tipo assim, quando você não quer pular etapas, você não quer tentar conquistar o que é dos outros, o que não é seu, cara, você vai ser referência pro resto da vida. Aonde você vai passar, a pessoa vai olhar, opa, olha lá a William da Claf, olha lá a Mirella da dança, olha lá a Luana da farmácia e tudo mais. Então é exatamente isso que o Senhor espera de você, que você seja referência naquilo que o Senhor te entregou. Amém? Olha lá o Israel camisa 9. Aí Israel, viu só? De moral, hein, Israel? Depois do Liverpool, né? Glória a Deus. O segundo tópico, né, que vai de encontro a esse primeiro, que nós somos exemplos, né, é que nos dá autoridade. Quando você vive exatamente o que Deus te entregou, você vai ter autoridade para lidar com o que Deus te entregou diante das pessoas. Amém? Então, por exemplo, assim, ó, a gente olha aqui a autoridade hoje em questão de coisas. Vamos falar de brigadeiro. Olha o mexão ali, ó. Quem é que é a referência da autoridade de brigadeiro? É a Samira, amém? Docinhos. E é isso, cara. Hoje a Samira ela tem autoridade para falar sobre a qualidade de um docinho, se é bom, se não é, qual produto que é bom para usar, né? Se um docinho está bem feito, se está dentro da validade, se está saboroso, se a textura está boa ou não. Ela tem autoridade? Por quê? Porque Deus entregou essa aptidão para ela e ela faz com amor, né? Ela faz com esmero e hoje ela tem sobre todos nós essa autoridade de dizer quando um docinho é bom, quando não é. E todo mundo quando vê lá a marca da Samira já sabe que é bom, por quê? Porque ela conquistou essa autoridade. Ela conquistou esse lugar em Deus, né? E essa aptidão que Deus entregou para ela. E a gente sabe, opa, peraí, o que está me oferecendo? Cara, é o docinho da Samira, então passa para cá. Porque a gente sabe que a pessoa é boa no que faz, entendeu? Então é exatamente esse exemplo que a gente tem que ter para a nossa vida. Cara, o que Deus te entregou, se você fizer com amor e com esmero, com cuidado, com excelência, você vai se tornar autoridade dentro disso. Amém? Quantos querem se tornar autoridade no que Deus te entregou? E glória a Deus por isso. Maravilha. E por último, né? Um último exemplo disso é que o propósito de nós vivermos o que o Senhor nos entregou, o principal de tudo, é abençoarmos muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, se o que Deus te entregou, meu amigo, minha amiga, você não está abençoando as vidas ao seu lado, você ou vai ter que rever a forma como você vai estar lidando, ou você vai ter que ver se é isso mesmo que Deus tem para a sua vida, porque tem que ter como propósito abençoar as vidas. A gente viu esses homens de Deus aqui que entenderam o seu papel no Senhor, todos eles tiveram como foco abençoar as vidas. José, imagina se José não tivesse abençoado nenhuma vida, é porque ele estava fora do propósito. Davi, Pedro, o próprio Senhor Jesus. Jesus ele teve que olhar para essa aptidão dele e começar a desenvolver isso para fazer o melhor para o Senhor. Imagina se Jesus tivesse negligenciado o que ele tinha de bom. E dentro disso nós temos que ter isso como exemplo para a nossa vida. Nós temos que exatamente fazer o quê? Cara, Senhor, se o Senhor me entregou isso, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Bora, vamos fazer acontecer, né? Se é dentro da minha empresa para eu ser um bom encarregado, bora, eu quero ser o melhor encarregado, mas que seja para a glória do Senhor, que eu quero abençoar as vidas dos que são meus liderados. Ah, se é para ser um bom funcionário, cara, que eu seja o melhor. Se é para fazer uma faculdade para ajudar as pessoas, bora, vamos estudar, vamos se esforçar para que eu seja bênção onde quer que eu esteja. E dentro disso, o Senhor, Ele se encarrega de nos exaltar no momento que Ele quiser. Amém? Então, muitas vezes não vem aquela ideia de querer, né, pular etapas, de ter um passo maior do que a perna. Eita, caiu a tampinha aqui. E o que a gente precisa entender, cara, é que realmente o Senhor, Ele tem o tempo certo e o modo correto de fazer as coisas na nossa vida. Glória a Deus. E dentro disso, né, quais vão ser, vamos dizer assim, os termômetros para a gente saber se a gente está fazendo as coisas de um modo correto? 3 termômetros: família, igreja e sociedade.
Amém? Se você estiver dando fruto nesses 3 termômetros aqui, meu amigo, minha amiga, você está no caminho certo, dentro daquilo que Deus te entregou como aptidão. Amém? Comece a olhar, opa, peraí, será que eu estou sendo legal para minha família? Será que está sendo bênção? Dentro da igreja, o que o Senhor me entregou, eu tenho feito como se fosse ao Senhor, como diz lá em Colossenses? E na sociedade, eu estou tendo respeito pelas pessoas dentro disso? Se dentro desses 3 termômetros você vê que você está dando frutos, meu querido, você tem grande chance de ser elevado e exaltado pelo Senhor no tempo em que Ele determinar isso para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, gente, a palavra de hoje era isso, sabe? Que você tenha esse primeiro versículo no seu coração. Quer abrir ele de novo, Vicky? Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E quando você ver esse versículo, você lembra, cara, o que Deus me deu veio dele e o meu desejo é que volte para ele. Amém? E que isso seja um fruto na sua vida e que seja bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar?